Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos números inteiros. Só relembrando que nós já sabemos o que são números inteiros, o que são números positivos e negativos, né? O que significa o conjunto dos números inteiros e o que é a reta numérica inteira, tá certo? Hoje nós vamos falar de módulo ou valor absoluto de um número inteiro e vamos falar também sobre oposto ou simétrico de um número inteiro. Essas definições, esses conceitos, são muito importantes para a gente entender, para que futuramente possamos também entender as operações com os números positivos e negativos. O que seriam as operações? Seriam somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular potência, né? Então é importante você conhecer esses dois conceitos que eu vou explicar hoje nesse vídeo, para que você entenda como adicionar ou como subtrair, por exemplo, dois números inteiros, tá certo? Então vamos lá. O que seria módulo ou valor absoluto de número inteiro? Chama-se módulo ou valor absoluto de número inteiro a distância desse número até o zero na reta dos inteiros. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, para encontrarmos um módulo de menos 4, procuramos na figura a distância de menos 4 a zero. Aqui eu tenho desenhado uma reta numérica inteira, né, com alguns números. Aqui tem o zero, que é o meu ponto de origem, né? À direita do zero estão os números inteiros positivos e à esquerda do zero estão os números inteiros negativos. Quando se fala em módulo de menos 4, no exemplo aqui ele quer que eu calcule, que eu escreva, que eu encontre, né, o módulo de menos 4. Módulo ou valor absoluto tem o mesmo significado. Então, no exercício pode pedir módulo ou pode pedir valor absoluto, que é a mesma coisa, tá certo? Então, como que eu encontro o módulo de menos 4? Ele mostrou aqui, então, que o módulo de um número significa que é a distância desse número até o zero na reta numérica. Vamos ver? Então, aqui está o menos 4 e aqui está o zero. Qual seria a distância do menos 4 até o zero na reta numérica? Basta você contar essas unidades aqui, olha, esse espaço, olha, aqui tem 1, 2, 3, 4 unidades. Então, a distância do menos 4 até o zero são 4 unidades. Então, eu digo que o módulo de menos 4 é 4. Então, está escrito aqui, olha, então, o módulo, ou posso chamar de valor absoluto, de menos 4 é igual a 4, ou seja, 4 unidades é a distância do menos 4 até o zero. Para a gente não ter que ficar escrevendo toda hora módulo de um número, na matemática ela usa esse símbolo aqui, que são as duas barras. Quando tem um número qualquer escrito entre duas barras, isso significa que é o módulo do número. Então, como que eu leio esse símbolo aqui, esse significado dessa escrita? Significa que é o módulo de menos 4 é igual a 4, tá certo? Veja outros exemplos. Aqui eu tenho 3 exemplos. O que seria o módulo de mais 3? Eu vou ler, então, módulo de mais 3. É a distância do mais 3, no caso aqui o 3 até o zero. Você conta aqui, 1, 2, 3 unidades. Então, é 3. O módulo de mais 3 é 3, certo? Aqui, como que eu leio? Módulo de menos 7. O módulo de menos 7 é a distância do menos 7 até o zero. Então, como é que seria o menos 7? Ó? Ele nem está aqui na reta. Sem ter que escrever aqui na reta, quantas unidades teria do menos 7 até o zero? Teriam 7 unidades, né? Aqui nesse outro exemplo, módulo de zero. Qual é a distância do zero até ele mesmo? É zero. Então, você pode perceber que o módulo de número nada mais é do que o próprio número sem o sinal. O módulo de mais 3 é o 3 sem sinal de mais. O módulo de menos 7 é o 7 sem sinal de mais. Por que eu tenho que saber dessa regrinha? Porque, por exemplo, se eu pedir o módulo de menos 518, módulo de menos 518, imagina você ter que desenhar a reta com menos 518 e contar até o zero. Então, quantas unidades teria do menos 518 até o zero? Teriam 518 unidades. Um módulo de número, então, basta escrever o número sem o sinal, tá certo? Ou então eu posso falar valor absoluto, que é a mesma coisa. Agora falaremos do oposto ou simétrico de número inteiro. Quando o exercício pede para você indicar o oposto, é o mesmo que ele pedir para você indicar o simétrico de número inteiro. O que seria isso?
Bom, dois números inteiros são opostos ou simétricos quando são representados por pontos que estão à mesma distância do zero, mas de lados opostos da reta. Em outras palavras, oposto de um número inteiro nada mais é do que números que têm o mesmo módulo, ou seja, são números que estão a uma mesma distância do zero. Vamos ver aqui nesse exemplo. Aqui eu tenho zero, aqui ele está marcando o 3 e o menos 3. Esses dois números, eles estão a uma mesma distância do zero na reta numérica. Olha. Esse aqui, o 3, tem a distância 3 unidades e o menos 3 tem a distância 3 unidades também. Só que eles estão em lados opostos da reta, em relação ao zero. O zero está aqui, em relação ao zero, o 3 está para o lado de cá e o menos 3 está para o outro lado. Então, esses números menos 3 e 3 são chamados de números opostos em relação ao zero, né? Então, se eu perguntar para você, qual seria o oposto de menos 5? Qual é o número que está a mesma distância do menos 5 ao zero na reta numérica? Seria o 5. Então, menos 5 e o 5 são opostos. Se eu perguntar para você, qual que é o oposto de menos 10? Vai ser o mais 10, ou 10, se eu quiser escrever. Então, menos 5 e 5, ou menos 5 e mais 5, é a mesma coisa. Menos 10 e 10, então, são opostos. Ok? Vou perguntar para você, qual que é o simétrico de menos 25? O simétrico de menos 25 é o mais 25. Então, o menos 25 e o mais 25 são simétricos ou opostos. Então, você pode deparar com a palavra oposto ou se deparar com a palavra simétrico, que tem o mesmo significado, tá certo? Assim, então, você obtém o oposto ou simétrico de um número. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma coisa muito importante que vai ajudar você bastante na hora de resolver as operações com números inteiros lá na frente, que são esses três exemplos aqui, olha. Veja como indicamos o oposto ou simétrico de um número. Quando você quer indicar o oposto de um número, basta você colocar o menos na frente desse número. Por exemplo, se eu quero o oposto de 4, então coloco o menos na frente do 4, então vai ser o menos 4. Se eu quiser o oposto ou simétrico de mais 7, eu coloco o menos na frente do mais 7. Então, se eu não quiser escrever, se você estiver fazendo uma atividade, né? E nessa atividade não tiver escrito nada disso aqui, olha, até tampei aqui com lápis, olha. Quando tem esse menos na frente de um número inteiro, esse menos na frente do número inteiro vai indicar que é o oposto do número que está no parênteses, certo? Então, se o menos está aqui, está dizendo que ele quer o oposto desse número. O oposto de mais 7 é o menos 7, tá certo? Igual aqui, é o oposto de menos 9. Eu não precisaria escrever a palavra oposto. Bastaria ter o menos 9 no parênteses e na frente dele ter o menos. Se tem um menos na frente do número que está no parênteses, esse menos aqui fora está indicando que ele quer que você escreva o oposto do número que está aqui dentro. O oposto, no caso, o oposto de menos 9 é o mais 9. Ou posso escrever sem o sinal, que é o 9 aqui, tá certo? Agora, tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato no grupo do WhatsApp, ok? Bons estudos para vocês e até mais.